Vejam só, o iPhone 16 chegou. Pois é, o novo smartphone da Apple foi apresentado hoje e a pré-venda no Brasil começa no próximo dia 24 de setembro. O modelo mais básico da linha, o iPhone 16 com 128 GB, começa em R$ 7.799. O mais caro, que é o iPhone 16 Pro Max de 1 TB, sai por R$ 15.499. No meio do caminho ainda há opções para o iPhone Plus e o Pro. Em linhas gerais, a Apple promete um chip mais poderoso, atualizações no sistema de câmeras, mais bateria e a aguardada Apple Intelligence. Pois é, entre os recursos de inteligência artificial já anunciados estão emojis personalizados, resumos automáticos de textos e e-mails, além da nova funcionalidade Visual Intelligence, que é semelhante ao Google Lens, que permite ao usuário buscar informações com base no que a câmera vê. E os lançamentos vão além dos smartphones. Mais fino, com tela maior e alto-falante para ouvir músicas e podcasts. Bom, esses são os destaques da 10ª versão do Apple Watch. Tivemos ainda atualizações no Apple Watch Ultra 2, com destaque para a nova cor preta. O modelo pode não ter mudado muito em 2024, mas ainda é o campeão de bateria da linha de smartwatches da Apple. E é voltado a usuários atléticos e aventureiros que passam mais tempo ao ar livre e em movimento. O Apple Watch Series 10 começa em R$ 5.499. Já o o Apple Watch Ultra 2 é vendido a partir de R$ 10.499. Bom, os novos AirPods 4, segundo a Apple, contam com um novo formato que promete ser o mais confortável de todos até aqui. Eles serão vendidos em 2 modelos, o convencional e um mais sofisticado, com cancelamento de ruído, algo inédito na linha mais barata. Os AirPods Pro 2, por sua vez, receberão ainda em 2024 novos recursos voltados para a saúde auditiva, incluindo proteção auditiva ativa, teste de audição e até mesmo um novo recurso que transforma os AirPods Pro em um aparelho auditivo. Bom, a Apple também apresentou uma nova versão dos AirPods Max, após um hiato de quase 4 anos de atualizações. Entre as mudanças está a troca da antiga porta Lightning pela USB-C. E aqui na descrição da nossa live você encontra o preço de cada modelo mencionado. E agora vamos repercutir um pouco esses lançamentos, não é? Será que era tudo que o público estava esperando? Vale a pena pagar mais em relação à concorrência? Bom, para isso vamos receber agora ao vivo Lucas Gilbert, que é especialista em tecnologia digital, para falar sobre esses lançamentos da Apple. Vamos lá? Olá, Lucas Gilbert, mais uma vez, bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa, boa noite a todo mundo que está assistindo, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos falar do evento do ano aí no mundo de tecnologia, o lançamento do iPhone 16. Pois é, um evento sempre esperado. Agora, Lucas, vamos fazer primeiro aqui uma análise um pouco mais geral. O que mais chamou a sua atenção com relação a esses novos iPhones? O que chama mais atenção, na verdade, é a consistência da Apple, né? Todo ano a gente vê sempre melhorias incrementais, nada muito disruptivo, nada que surpreende muita gente, mas sempre tudo muito bem feito, tudo muito bem planejado. Mas algumas coisinhas chamam mais atenção, né? Principalmente o foco maior no audiovisual, nos modelos Pro e Pro Max, e a gente traz até o botão físico, né? A Apple vinha tirando botões físicos cada vez mais, e agora está voltando, primeiro com o botão de ação no 15 Pro e 15 Pro Max ano passado, que hoje já entrou no 16 convencional a partir desse ano,
como também um botão agora físico para controlar somente a câmera, o que é uma novidade grande. E claro, a grande novidade estava todo mundo esperando depois do lançamento da Samsung, que foi pioneira nisso aí, que é a inteligência artificial da Apple, a Apple Intelligence. Isso aí foi o que mais deu para se falar nesse lançamento de hoje. Inclusive, eu queria que você desse a sua opinião sobre isso, especificamente, o Lucas, porque a inteligência artificial era algo que realmente era esperado, porque a Apple demorou um pouquinho para entrar nessa onda, e enquanto os concorrentes já estão aí com os produtos no mercado. Eu queria que você fizesse a sua análise sobre o que eles apresentaram de inteligência artificial nos produtos da Apple, em comparação ao que já temos por aqui, como o Galaxy AI, por exemplo, que você mesmo mencionou. Perfeito. A Apple, depois que ela virou líder de mercado, ela sempre traz as novidades com muita calma. Então, ao invés de trazer uma inteligência artificial que poderia funcionar de uma forma não tão ótima, poderia trazer frustração para o público em geral, porque a Apple nada mais é do que uma grande marca popularizadora, então as coisas elas chegam na Apple, elas se popularizam na grande massa, enquanto muitas vezes em outras marcas, quando chegam novidades, é para uma pequena gama de pessoas, e essas coisas não ficam ainda tão populares, então podem ser testadas com um nível de confiabilidade um pouco menor. A Apple, ela veio com muita calma e trouxe uma inteligência artificial que com certeza será não só muito confiável, mas também em parceria com a maior empresa de inteligência artificial do mundo, que é a OpenAI. Então eles trouxeram uma lógica de inteligência artificial que com certeza vai ser muito prática, muito fácil de usar, o que é já de praxe da Apple, a usabilidade da Apple é uma coisa impressionante, mas que para o Brasil fica com um gostinho de poderia ter sido melhor. Porque a Apple Intelligence vai ser lançada primeiramente exclusivamente em inglês e não tem nem previsão para a chegada dela em português. Então a gente vai ter que ou usar ela em inglês ou esperar mais um tempo. A Apple está fazendo esse movimento de inteligência artificial com muita calma, muita tranquilidade. Ela não quis fazer a inteligência artificial proprietária dela, preferiu se juntar com uma empresa que já é a líder de mercado que faz isso, que é a OpenAI. Então, a gente espera que seja algo realmente fácil de usar, que vai popularizar a utilização de inteligência artificial com os smartphones no mundo todo, que a Apple faz esse tipo de coisa, mas que no Brasil ou a gente vai para o inglês ou a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Ou seja, a evolução da Siri, que é a assistente, né, que seria uma coisa mais fluida, que você poderia perguntar coisas mais corriqueiras. Por enquanto, para nós brasileiros, não adianta ter essa expectativa, é isso? Perfeito. E a Siri que era tão legal no início, mas que ninguém realmente pegou para usar de verdade, porque era algo pouco fluido, era uma funcionalidade que dava mais trabalho de ensinar e falar do que realmente ajudava. Agora a promessa é resolver isso com uma inteligência artificial muito mais avançada, mas que realmente para a língua portuguesa a gente vai ter que esperar um pouquinho. Agora, Lucas, antes de ir para os outros produtos que também foram anunciados, eu queria que você falasse com a gente sobre, existe uma grande diferença entre os modelos de entrada nessa nova versão 16, por exemplo, ou 16 Pro Max? O que eles trazem de tão diferente? Porque a Pro Max, teoricamente, ele é mais para uso profissional. Existe essa diferença gigantesca para o usuário comum? Perfeito. Para o usuário comum, a diferença é muito pequena, a não ser quem realmente trabalhe com o celular e não só trabalhe respondendo e-mail, mas trabalhe principalmente com audiovisual, que é a grande diferença e os grandes atributos do Pro Max, né? A diferença que a gente tem geralmente das linhas comuns para as linhas Pro e Pro Max, a primeira coisa está no processador, que significa que os aparelhos Pro e Pro Max eles são mais rápidos. Só que para o usuário comum, ele quase não percebe essa velocidade. O chip A18 Pro, que foi o lançado agora para o Pro e Pro Max, ele promete ser até 30% mais rápido do que o chip anterior, que é o A16. Mas, ao mesmo tempo, com o usuário padrão, ele não consegue ver essa diferença de velocidade, porque ele usa coisas muito leves, coisas muito normais de uso de dia a dia que nós temos aí no iPhone. Então, realmente não é algo que faz tanta diferença. O que muda também muito é a câmera, né? As funções de vídeo, de áudio. Então, o iPhone 16 Pro Max, ele chega aí com duas câmeras de 48 megapixels, né? Uma comum e uma mais aberta. A gente tem também uma telefoto de 12 megapixels para captar mais longe. A câmera adapta melhor a pouca luminosidade. A gente tem agora filmagem em 4K a 120 FPS, né, frames por segundo, para realmente uma filmagem em muita alta definição de forma muito mais fluida, além também de recursos de áudio para gravação. Então, realmente é algo muito específico para quem gosta de trabalhar
mais com essa parte de audiovisual. Mas se você é um usuário comum, gosta de olhar redes sociais, entrar na internet, tirar fotos ali da sua família, realmente a diferença não é tão grande, a não ser que você seja um aficionado aí por tecnologia como eu. Agora, Lucas, e os outros produtos? Vamos falar um pouquinho sobre os AirPods, os novos AirPods, que vão funcionar inclusive como aparelhos auditivos, o que é bastante curioso. Somado àquilo que eles já apresentam, você acredita que a Apple está na dianteira nessa questão de controle de saúde, monitoramento? Apesar de ter vários concorrentes, você acredita que eles estão nessa dianteira ou não? A Apple ela está investindo muito nessa parte de saúde integrada através do wearables, né? Então você utilizar um relógio, um fone, tudo isso e mapeando e ali sempre te acompanhando seus sinais vitais e algum problema de saúde que às vezes você nem sabe que pode estar para acontecer, eles já conseguem identificar. Isso é um investimento muito grande e a Apple, pela sua capilaridade, pelo seu poder de popularização, a gente pode falar que sim, está na frente disso, eles estão investindo muito nisso e eles conseguem trazer coisas que antes estavam mais focadas, não numa tecnologia inovadora, mas é uma tecnologia que antes estava mais focada em players especializados nesse tipo de produto, né? Então isso vale para monitor cardíaco, isso vale para aparelho auditivo, isso vale para várias outras funções que existem em aparelhos Apple, eles conseguem trazer tudo isso para dentro do ecossistema deles de uma forma muito fácil e intuitiva de usar, que facilita bastante o uso das pessoas, até que tem menos domínio da tecnologia, porque pessoas que precisam, muitas vezes, de acompanhamento de saúde mais próximos, através desse tipo de aparelho, a gente percebe que são pessoas, às vezes, mais velhas, pessoas que têm menos facilidade com aparelhos eletrônicos, então, essa facilidade que a Apple coloca para ser usado no dia a dia, realmente coloca eles na dianteira para popularizar cada vez mais esse tipo de tecnologia, que é um aparelho de dia a dia, que ao mesmo tempo consegue ter uma função de saúde tão importante. E dos smartwatches, que muitos reclamam, principalmente por conta de duração de bateria. Teve alguma grande novidade que impressionou você ou eles só tiveram um upgrade daquilo que já existe? Foram upgrades, eles sempre falam que vão melhorar a bateria, então a bateria realmente melhora. A gente tem que o Apple Watch convencional ele ficou mais fino, então está cada vez melhor de usar. A ideia da Apple sempre é você usar alguma coisa que você mal perceba que você está usando. Então isso cada vez mais intrínseco no corpo das pessoas, isso ajudou bastante. E tem o Apple Watch, que é realmente o Max, que é voltado ali para pessoal de aventura, de muito esporte, exercício físico, que tem novidades, por exemplo, como medição de mergulho em apneia. E aí eles começam uma grande invenção de moda para um público bem específico, mas que mostra realmente o poder de tecnologia que a Apple tem. Então, sem grandes novidades que deixam a gente de boca aberta, a gente tem, por exemplo, que no Apple Watch agora tem alto-falantes mais poderosos, você pode ouvir música ou podcast direto do seu Apple Watch, mas geralmente quem tem o Apple Watch também vai ter o AirPods, então você conecta um no outro, não necessariamente isso é tão importante assim para a experiência, mas eles estão sempre ali avançando de pouco em pouquinho, mas sempre de forma com muita qualidade e muita consistência. Agora, Lucas, para encerrar, todo mundo sabe que os produtos da Apple costumam ser mais caros do que os da concorrência. Diante desses lançamentos de hoje, esses modelos que foram apresentados, tanto do iPhone, quanto o smartwatch, quanto os fones, essa distância de preço justifica, na sua opinião? Aí vira uma questão muito de opinião para quem é fã da marca ou não. A Apple tem uma reserva de mercado muito grande, uma empresa muito grande que gera muito desejo e muito status. Então acaba que a diferença de preço ela está muito mais voltada por um poder de marca muito grande do que efetivamente pelas tecnologias, pela diferença entre um aparelho e outro. A Apple tem três coisas que realmente fazem com que ela seja mais cara do que os concorrentes, né? A primeira coisa é o ecossistema Apple. Então, todas as coisas da Apple são integradas e geralmente quem é usuário Apple usa mais de uma coisa da Apple. Então, você está falando de um relógio, com um fone, com um computador, com um celular, é tudo integrado, você copia de um lado, cola do outro, você aperta um botão, já está ali integrado a conexão Bluetooth, você já troca o fone do seu celular para o seu computador, para o seu fone, é tudo muito rápido, muito integrado. Então, quem é fã da Apple paga mais por ter toda essa conectividade, o que facilita muito na comodidade do dia a dia. Além disso, a Apple é muito boa em usabilidade. Então, os aparelhos da Apple são conhecidos por não travarem,
por ter usabilidade muito fácil, por ser muito mais gostoso ali de usar, a gente não passa raiva com o aparelho da Apple. Então, realmente, essa confiabilidade da usabilidade da Apple é algo que chama muita atenção. Isso vem trazendo um poder de cobrar mais caro da Apple ao longo dos últimos 20 anos. E, além disso, também, obviamente, a gente tem o símbolo da maçãzinha, que realmente traz um status grande, é um objeto de desejo, e isso justifica, assim como uma bolsa de marca, um sapato de marca, um relógio de marca. A gente está falando que um celular de marca também é precificado muito pelo seu símbolo de status e não só pelas suas funcionalidades. Então, se você é uma pessoa que só quer ali funcionalidade na ponta do lápis que faz diferença, a verdade é que não faz diferença praticamente alguma, ainda mais para o usuário comum. Para alguns concorrentes são significativamente mais baratos, mas, claro, esses concorrentes não têm uma maçãzinha ali atrás do celular. Tá certo. Tá aí a participação de Lucas Gilbert, que é especialista em tecnologia, aqui com a gente. Obrigada, querido Lucas. Boa noite e até uma próxima. Eu que agradeço, boa noite e bom programa a todos. É isso aí, pessoal. Começando aí falando dos lançamentos da Apple, que realmente, como o Lucas disse, é um objeto de desejo para muita gente.